vamos falar de um assunto extremamente importante: trombose e formação de coágulos. Será que tem como prevenir? Existem medidas naturais para evitar uma trombose? Tem algum tipo de alimento ali que você pode comer para evitar? Tomar uma dose de vinho tinto poderia ajudar? Hoje eu vou te ajudar a entender um pouco mais sobre a trombose venosa profunda e quais são as medidas naturais que podemos tomar para prevenir essa condição potencialmente grave. Então fica comigo até o final do vídeo. Roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Está inscrito no nosso canal? Se você não está, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações e todos os vídeos novos. Mas primeiro, o que é trombose venosa profunda? A TVP acontece quando um coágulo de sangue ele se forma em uma veia profunda, geralmente na perna. Quando ocorre esse coágulo, o sangue ele fica preso, não consegue então circular normalmente. Isso provoca inchaço, dor, vermelhidão, aquela sensação de calor ali no local acometido. Mas o mais perigoso de tudo isso é quando esse coágulo se desloca da perna e vai para o pulmão. Quando isso acontece, ocorre a embolia pulmonar, o infarto pulmonar. Muitas vezes o infarto pulmonar é ainda mais grave do que o infarto no coração e em muitos casos ele pode ser fatal. Isso acontece porque um coágulo de sangue bloqueia ali a artéria pulmonar, o que faz a troca de oxigênio não ocorrer ali mais de forma eficiente. E aí, nesse caso, o paciente pode ter dor no peito, falta de ar intensa, batimentos acelerados, tosse ali com sangue, pode ter queda de pressão arterial e, em casos mais graves, desmaio e até morte súbita. E quem é que está mais propenso ali a ter trombose? Quais são os fatores de risco? Vamos falar deles? Primeiro fator de risco: pessoas que fizeram cirurgias recentes, principalmente ortopédicas e abdominais, depois de uma cirurgia, principalmente aquelas que envolvem ali ossos grandes, como o fêmur, ou procedimentos aqui na região do abdômen. Depois da cirurgia ali, o corpo entra no estado ali de inflamação. Isso faz parte do processo de cicatrização, mas junto com isso o sangue também fica mais grosso, mais propenso a formar coágulo. É uma defesa natural do organismo, mas que pode aumentar o risco de trombose e embolia pulmonar. Além disso, aquele paciente ali que fica mais imobilizado, faz com que o sangue circule ali menos nas pernas. E esse é um terreno fértil para uma trombose, e esse coágulo então se solta, podendo causar ali uma embolia pulmonar. Então, falando em imobilização, vamos falar do segundo fator de risco: uma imobilização prolongada. Então, desde ficar muito tempo parado, seja sentado ali numa viagem longa de avião, ou deitado no hospital ali durante uma internação, por exemplo, tudo isso dificulta a circulação venosa. Isso faz com que o sangue das pernas, então, tenha mais dificuldade para voltar para o coração. Aumenta, então, o risco de formar coágulos ali nas veias profundas ali das pernas. É por isso, então, que se recomenda levantar pelo menos a cada 2 ou 3 horas, mesmo dentro do avião. E sempre movimentar ali os pés e os tornozelos, mesmo que você esteja ali sentado. Vai pegar um voo lá de 14 horas, levanta ali sempre que você puder. Movimenta as suas panturrilhas. Não raro eu pego pessoas aí que viajaram de avião e depois tiveram um evento ali de tromboembolismo pulmonar. Vamos falar do terceiro fator de risco: o uso de anticoncepcionais hormonais e reposição hormonal com estrogênio. Esses hormônios femininos podem alterar a coagulação do sangue. Em mulheres, então, com predisposição genética, ou em fumantes, ou que estão ali em sobrepeso, o risco costuma ser ainda maior. Claro que cada método contraceptivo ou de reposição ele é diferente. Uns aumentam mais, outros aumentam menos ali a chance de trombose. Então é importante sempre fazer uma boa avaliação com a sua ginecologista, avaliar todos os fatores de risco ali para trombose e aí sim tomar um anticoncepcional ou fazer a reposição hormonal ali de forma correta, sem que te traga ali maiores riscos. Então, se você faz uso dessas medicações, não deixe de acompanhar com a tua gineco. Vamos lá? Quarto fator de risco, esse muito aumentado ali no Brasil e no mundo, é a obesidade. O excesso da gordura no corpo atrapalha a circulação, aumenta o estado de inflamação, deixa o sangue mais grosso, mais propenso a formar coágulo. E no geral, as pessoas com obesidade se movimentam menos ali ao longo do dia, o que acaba aumentando ainda mais o risco de trombose e, consequentemente, ali de embolia pulmonar. Então, a questão do peso também é muito importante. Vamos lá, e quinto fator de risco, o tabagismo. O cigarro, além de danificar a parede dos vasos,
ele altera o funcionamento das plaquetas, da nossa circulação. Além de ser um veneno ali, né, para o pulmão, para o coração, mas ele aumenta muito essa chance de formar trombo, porque o tabagista não tem jeito, ele vive ali no estado ali mais protrombótico. E existem ainda outros fatores de risco, como a gravidez, doenças genéticas de coagulação, pacientes que já tiveram trombose antes, alguns tumores aí, né, como câncer de pulmão, de estômago, de pâncreas, de intestino. Tudo isso também é fator de risco ali para trombose. Mas agora a parte mais importante do vídeo. Mas e aí, doutor? Será que dá para prevenir a trombose ali de forma natural? Claro que dá, amigo. Isso começa ali por hábitos simples, mudanças ali simples no seu dia a dia. Vamos começar falando do movimento. Como eu disse, um dos maiores fatores de risco para trombose é ficar muito tempo parado. Então, imobilizações após grandes cirurgias, durante os voos longos, trabalhar muito tempo sentado, ou ficar muito tempo ali sem mexer o pé, tudo isso aumenta o risco de trombose. Então você precisa incluir pausas durante o seu trabalho para movimentar as pernas, subir mais escada, caminhar ali alguns minutos. Aí você faz isso de hora em hora, mesmo na hora do trabalho. Mesmo em viagens então longas de avião, levante-se, alongue-se, movimente os pés, movimente os tornozelos, que isso ativa a circulação e impede que o sangue fique parado nas veias. Outra medida importantíssima é você se hidratar. O sangue mais grosso e viscoso aumenta o risco de formar coágulos. Então beba água com frequência ali ao longo do dia. Isso vai ajudar o sangue a circular com mais fluidez. Evita ficar muitas horas sem ingerir líquidos, principalmente nos dias mais quentes ou durante as viagens. E existem também alguns alimentos que têm propriedades naturais que ajudam a manter o sangue fluindo melhor, até reduzem a inflamação, prevenindo assim a formação de coágulos. O alho cru, por exemplo, tem compostos como a alicina, que ajuda a reduzir a agregação das plaquetas ali, melhoram a circulação. A cúrcuma, que é um anti-inflamatório e tem efeito leve anticoagulante. O gengibre também tem propriedades anti-inflamatórias e reduz o risco de coágulos. A gente tem também o ômega 3, uma substância presente nos peixes de água fria, no salmão, na sardinha, na cavalo. Tem também nas sementes de chia, de linhaça. Ele, além de ajudar a reduzir os níveis de triglicérides, é um anti-inflamatório e ajuda na antiagregação plaquetária. As frutas vermelhas, como morango, amora, mirtilo, são ricas em antioxidantes que vão ajudar a proteger os seus vasos e reduzir as inflamações. A vitamina E também tem um efeito anticoagulante natural, que está presente ali nas castanhas, nozes, amêndoas. Dá para comer então com moderação. Mas lembrando, pessoal, nenhum tipo de alimentação substitui o tratamento instituído pelo seu médico. Na dúvida, sempre que for consumir algum alimento ou algum medicamento diferente, que é prescrito ali por outro profissional, pergunte sempre ao teu médico de confiança se você pode consumir ou não consumir. Mas afinal, doutor, você falou que ia falar do vinho tinto. O vinho tinto ajuda? Essa é uma pergunta que muita gente me faz. O vinho tinto tem uma substância chamada resveratrol, presente principalmente na casca ali das uvas vermelhas. Ele tem efeito antioxidante e pode ajudar ali na saúde cardiovascular. Mas atenção, pessoal, esse benefício só aparece em doses muito pequenas, como em uma taça de vinho por dia. E mesmo assim a gente sabe, nem todo mundo pode beber. Eu, como médico, jamais vou incentivar alguém a começar a tomar vinho só porque tem estudos que dizem que melhora a circulação ou melhora ali o risco cardiovascular. Por exemplo, para quem já tem problemas no fígado ou toma medicamentos ali que se metabolizam no fígado ou que tem histórico de alcoolismo, por exemplo, com certeza o risco vai ser maior do que o benefício. Então, se você não bebe, não comece a beber por conta disso. Existem outras formas melhores e mais seguras de obter os mesmos resultados. Você pode comer a uva roxa com casca, por exemplo. Além disso, manter ele no peso saudável, praticar atividade física regular, evitar o tabagismo. São medidas, por exemplo, muito mais eficazes para prevenir não só a trombose, mas uma série de outras doenças do coração e da nossa circulação. Não se esqueça, existem casos em que só as medidas naturais não vão ser o suficiente. Pessoas que já tiveram trombose, que têm doenças genéticas ali de coagulação, ou pacientes que estão internados, ou que fizeram cirurgia recentemente, eles podem precisar de medicamentos anticoagulantes, mesmo que levem ali um estilo de vida saudável. Então a melhor forma de se proteger é unir a prevenção natural com uma avaliação médica sempre personalizada, tá bom? Então é isso.
Espero que você tenha gostado do vídeo. Esse assunto é muito sério e tem que ser aí compartilhado por você. Compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, no teu Telegram, no teu Facebook, né? Comenta aqui se você já passou por alguma situação como essa. Em qualquer dúvida, deixe sua pergunta aqui que eu vou responder. Tá bom, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.